Olá, criadores! Bem-vindos a mais um episódio do seu programa favorito de literatura, arte, drama, tretas e músicas. Como sempre, teremos muitas histórias e casos para contar. Tá? Se você gosta de um bom papo cheio de ideias subversivas, esse é o seu podcast. Olá, criadores, bem-vindos ao seu podcast Letras e Tretas. Eu sou Cristina Teixeira, escritora especialista em escrita criativa, consultora literária e sua host. Estamos aqui hoje com duas escritoras muito especiais, Ana Fonseca e Juliana Pádua. Elas são professoras, pesquisadoras, editoras, consultoras, mestres, filósofas, mães de gente, mães de pet. Enfim, preparem-se, porque lá vem história. Vamos às respectivas apresentações. Ana Fonseca, escritora, professora de filosofia, mãe do Arthur e algumas coisinhas mais. O nascimento do seu filho lhe tirou muitas noites de sono, levou de volta para o universo da literatura infantil e, a certa altura, sentiu que ler não era suficiente. Decidiu começar a escrever as suas próprias histórias. E Juliana Pádua é vice-líder do grupo de estudos e pesquisa... Pesquisa em literatura infantil juvenil, certo? Além de pesquisadora com mais de 100 publicações em diferentes formatos. É editora independente, formadora de professores, mediadora de leitura, consultora pedagógica e editorial, leitora crítica, representante editorial, divulgadora escolar, designer instrucional, curadora de livros, palestrante, educomunicador. É isso mesmo? Uhum. Juliana Pádua também é coautora de Mediação de Leitura, a Literatura em Jogo, um livro teórico, metodológico, com boa pitada de brincadeira gráfica e poesia visual. Olá, meninas, bem-vindas ao nosso humilde templo de criadores. Quem vai ser a primeira a mostrar o que veio? Eu acho que eu posso puxar. Bem, como boa mineira, eu gosto de um caso, né? Opa, então, lugar certo. Eu acho que aqui a gente tem vários causos e casos para contar, tanto do que a gente pode se debruçar no universo literário, né, desse multiverso de muitas possibilidades em torno da ideia de autoria. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer, né, o convite da gente estar aqui ao lado da Ana, minha queridíssima amiga. Imagina. É uma alegria imensa, né? Tá no Rio, tá em boa companhia e tá falando de algo que a gente gosta muito, que é literatura. Então, quer também falar boa noite? Essas coisas, depois eu puxo o bonde? Pode ser. Eu também queria agradecer, estou muito feliz de estar aqui. A gente conversou tantas vezes Nossa, a gente conversou muito. Até conseguir que desse certo e estou muito feliz. E deu certo. Graças a Deus. Realmente é muita emoção estar recebendo vocês aqui. Então, vamos começar do início, né? Um caos. Era uma vez, eu estava por aí na internet falando sobre literatura das mais diferentes perspectivas e eis que uma amiga em comum nossa falou assim: Ana, você precisa conhecer a Juliana. Aí ela foi assistir um vídeo, né? Uma live minha, falou: não aguento, que chata, pelo amor de Deus. Aí a amiga falou: não insiste, mais um tico, dá um voto. Aí ela foi e gostou de mim. Eu disse pra minha amiga, ela fala sem parar. Aí ela disse, calma, tu vai gostar. Tá bem, então vou tentar de novo. Ai, que fofo. E aí a gente começou, né? Ela começou a me seguir, começou a assistir minhas coisas. E essa nossa amiga em comum, que é uma das autoras, né? Ilustradora de alguns livros da Ana, que é a Mauri, tinha feito consultoria comigo, né? E falou assim, vai lá, né? Vai lá conhecer. E ela trouxe um texto e a partir daí a gente começou uma longa jornada literária e de amizade. Então a gente, por mais que a gente se conheça pessoalmente há pouquíssimo tempo, a gente está celebrando 1 ano e pouco, mais ou menos, que a gente se conheceu pessoalmente. Mas a gente pode dizer que a gente tem uma trajetória de vida aí, como se fosse de outras vidas, né? Em razão da nossa cumplicidade. Eu acho que a gente pode partir aí puxando, né? E que vai cada um puxando um fio aí, da questão de autoria, né? Então, quando a Ana aparece para mim, na minha vida, ela aparece como uma escritora, né? Que vem trazer um texto verbal para que eu analise. E eu faço a leitura crítica e não só, ela vai também fazendo alguns cursos comigo, a gente começa a pensar o objeto livro. Então, a gente sai do lugar de pensar só o texto verbal e começamos a pensar
como pode ser essa ilustração? Como pode ser isso? Como pode ser aquilo? Uma coisa que tá muito da natureza do meu trabalho, eu tenho, não tá na minha mini bio, mas eu tenho 5 gêmeos no meu mapa astral, apesar de ser uma canceriana. Então, 5? 5! Então, assim, de certa 5. forma... Não pede pra escolher alguma Eu coisa. tenho só um gêmeos e já me dá muito trabalho, imagina 5. Então tem 10 pessoas aqui dentro. Nossa. Então, para mim, eu sempre consigo ver saídas. Então, Sim. um lema... E se tivesse- pontos de vista, né? Imagina. Muitos pontos de vista. Se tivesse uma camiseta, seria assim, EC. Porque as pessoas vão conversando e falam assim, tá legal, mas e se, bem mineira, e se. Então, eu vou apresentando as fragilidades, trazendo as potencialidades, mas eu estou junto, co-criando, por isso que a conversa é de autoria, né? Porque por mais que eu esteja num lugar, desse lugar objetivo, né, do distanciamento, eu me envolvo no processo criativo, assim, mas vamos pensar, como que você buscaria essa saída? E isso chegou um momento que passou do limite. Mas a gente precisa começar a história ao contrário para saber da onde que começou. Porque este livro aqui, Constância, que eu passei do ponto da leitura No melhor crítica, sentido possível. ele nasceu para essas ilustrações. Mas eu vou deixar a Ana contar como que foi que eu saí do lugar da pessoa que estava ali lendo o texto da Ana e já no momento que, como ela confiava 100% no meu trabalho, e continua confiando, que eu passei a ocupar o papel de agente. Então... Agente literário? Agente Sim. literária. Então, se hoje... São 10 pessoas mesmo aqui dentro. né? Sim, tô entendendo. Se tô eu entendendo. entrei no universo desse agenciamento, eu não cuido dos direitos autorais, eu cuido da apresentação dos originais para as editoras e faço a negociação. Então, eu não... Mas isso já é bastante. Mas assim, não sou eu que vou defender a parte da... Pequena pergunta. Você só faz isso só pra Ana? Não, eu faço... Pergunta indiscreta. Eu faço só para as pessoas que fazem consultoria comigo. Então, Só assim, para os seus amigos, familiares, Não. pessoas karmicamente envolvidas com você? para todo mundo que faz consultoria comigo. Então, assim, entendi. vamos supor, você vem um texto e fala, Juliana, agencia para mim. Da Ana, de certa forma, partem de mim, mas ela me coloca num outro lugar de autoria, né? Que é o lugar da escrita. Porque eu tenho vários livros teóricos em coautoria. Esse aqui é o, digamos, o... Posso ver? Claro. Esse é o meu e da Joana, né? Estilo assim, pensado por nós, não é um convite de outros. A gente não integra outros livros. Quem é Joana? Joana é uma grande parceira, professora, pesquisadora, trabalhou comigo, fez todo o mestrado e doutorado na USP. Eu acho essa história muito bacana. Uma editora fez uma chamada para livros que queria receber originais de literatura infantil e juvenil. Aí eu conversei com a Gisele Federizi, que é escritora e ilustradora. Vou deixar isso aqui por enquanto, tá? Tá. Aqui. De volta. Aqui tem umas ilustrações, assim, prontas, para que eu pudesse botar Que é um pra texto. ontem. Ela disse, por acaso tenho. Eu tenho umas ilustrações aqui guardadas há 10 anos, um livro que iria acontecer, acabou não acontecendo. E tem as ilustrações aqui. Eu vou te entregar e faz o que tu quiser, assim, coloca na hora que tu quiser, escolhe as ilustrações E não que tu quiser. mostrou o livro antigo, E que não não mostrou, deu certo. não mostrou, Que não assim, vendeu. nunca li, não tenho a menor ideia de qual é essa... E aí, me são as ilustrações desse livro. Que interessante. Sem a capa, só as ilustrações. Olha. E aí, fiz uma primeira versão do texto, e aí disse, Ju, preciso de um horário de consultoria, a Ju fez. Ju gostou muito do texto, muito. E aí, ela se empolgou. É muito. Muito. E ela mudou tanto o texto, que chegou um ponto que eu perguntei assim... Você não quer ser coautora? Eu falei, jamais. E meu limite de leitura crítica, nada. Essa não foi a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz foi, quem é a autora desse Não, livro? mas foi antes ainda. Você me convidou para escrever com Ah, você. Em determinado momento, ela falou assim, você não quer vir junto? Eu falei, não, imagina. Profissionalismo, Sim. leitura crítica, esse texto é seu, imagina. E ela continuou. Empolgada. Mudei isso aqui, não sei o que lá. E aqui, a gente falou assim, foi uma consultoria que acho que durou umas 4 horas. A gente passou a tarde toda fazendo isso. Quando terminou, eu perguntei assim, agora tu acha que tá bom? Acho. Tá completamente satisfeita? Tô, tá maravilhoso. Mudaria alguma coisa? Jamais. Aí eu perguntei, e de quem é a autoria desse texto? Cri. Aí ela faz aquela cara de, ops. E aí eu já tinha posto, a gente tava trabalhando as duas no mesmo arquivo, né? Eu disse assim, agora vai no início. Aí eu tinha posto o nome dela embaixo do meu, assim, junto como autora, né? Eu disse, tá certo isso? Aí eu não pude fugir. E a gente disse, tá. Eu disse, então tá bem. Enviamos o livro para a editora.
A editora disse o seguinte, ó, tem alguns livros que foram escolhidos, tem outros que foram recusados, tem alguns que não foram nem escolhidos nem recusados. Esses vocês podem apresentar no ano que vem de novo. E eles deram preferência a autores que não tinham publicado livros ainda. E a gente estava nesse de nem escolhido, nem recusado. Eu disse, então pode apresentar o texto como tu quiser. O livro como tu quiser, não o texto. E aí, a Ju fez algumas apresentações e todo mundo dizia a mesma coisa. Ilustração não tá casando com o texto. Tudo muito bacana, mas a gente acha que não tá O funcionando. texto estava muito íntimo e a ilustração muito, vou usar a palavra over, mas no sentido assim de intensa. E o texto verbal era mais introspectivo, então tava tendo um ruído. E aí chegou um ponto que A gente falou, tá. vamos aceitar, assim, a gente entendeu, assim, várias pessoas dizem a mesma coisa, a gente entende que não tá funcionando. E aí a gente conversou com a Gisele e eu disse, Gi, vamos separar? Deixa o texto como texto, as ilustrações como ilustrações. Depois eu coloco o texto de novo nessas ilustrações. Aí eu sugeri, que tal você fazer um livro assim, miudinho, cada ilustração fosse um verso. Aí eu meio que sugeri um caminho para ela e falei, vamos achar um ilustrador para Constância, porque o livro já tinha um nome agora, Constância. Constância. E aí... Achamos uma outra ilustradora. Que aí pegou o texto... De vocês. O texto nosso, Ana Fonseca, Pode? Juliana Clara. Corpo, né? Esses Ana comichões aí meu Deus. de uma sensibilidade que pudesse olhar para o texto Onde é e que falar vocês arrumaram essa ilustradora? que Sério? ilustrou outro livro, que ainda vamos Não, mostrar peraí, também. calma, que eu ainda tô absorvendo, eu tô sob impacto disso aqui. Se quiseres do ler... céu. Peraí que eu tô... Peraí, só um minutinho. O texto é de vocês. Foi escrito a 4 mãos. E uma tela no meio. Que tela? De Era computador. computador, Vocês estavam distantes. Cada uma na sua casa. A gente já se conhecia pessoalmente? Não. Acho que ainda não. Não. Como é que foi o processo? Cada uma frase? A gente 4 ligava frases, 3? o Google, a internet. Não. Todas as frases Vídeo. são das duas. A gente não sabe que momento, que quem sugeriu o quê. É tudo nosso junto e misturado. Tá difícil aqui. Nossa senhora, é muito lindo isso, cara. Isso é uma obra de arte. A gente gosta bastante. Não, mas isso aqui... E ele é Deus, um muito livro que a lindo. gente brinca que ele é um livro em estado de infância. Porque a linguagem dele é como se ela estivesse no seu momento iniciático. Muito Ela não lindo, significa isso ou aquilo, mas ela Ai, convida... meu Deus. Porque como, né, a Ana pode falar sobre isso, uma vez que ela tem a sua trajetória em torno de Nietzsche, mas dessa linguagem que está em metamorfose. Então, lindo. as coisas não significam nesse livro, elas vêm a ser. E esse vir a ser é o mesmo convite do leitor que também se metamorfoseia, se reconhecendo, né? Ora hesita, ora retoma, e em estado de infância ele vai se ressignificando, se reconhecendo como a Cara, desculpa, fiquei metamorfose. emocionada. Desculpa. Cara, é muito lindo, cara, é muito lindo. Muito lindo, parabéns. Obrigada. Aí sobraram as Cara, ilustrações. Quem conhecia essa ilustradora? Quem conhecia? Você? Ju. Você? Ela faz parte do meu grupo de estudo e grupo de parabéns. pesquisa. Cara, parabéns. É difícil quando a gente... Cara, que coisa ridiculamente linda. Aí, Lindo. Aí no Lindo. meio desse intervalo todo sobraram as ilustrações. Lembra que eu sugeri? Sim. Aí, Não, peraí. Sobraram ilustrações? As do não, primeiro. aquela do primeiro que a sim, gente que não você usou. não tinha texto. Vocês tiraram... Sim, E acompanhei. aí eu falei com a Gisele de novo e disse, Gi, posso botar texto de novo naquelas ilustrações? E ela disse, pode. Caramba. Só que aí eu tinha um desafio, porque eu precisava fazer um texto que fosse completamente diferente do outro. Que conta a história desse passarinho e dessa rosa. E ele é inspirado no poeminha do Contra, do Mário Quintana. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Que é o poeta das nossas infâncias, a Gisele também é gaúcha, né? E aí, quando abre no primeiro momento, Ai, o passarinho Deus, agora eu entendi. tá fechado. Entendi. E aí, abre. Só que o livro começa a ser lido por este lado. Entendi. Não era uma vez. Então, era uma vez a Aí a história gente de um volta pro passarinho passado agora. que passou voando e seguiu seu caminho. Aí E a vai. gente lê pra cá. Porque é o passado.
É o retorno, a experiência do que foi. Ele voou ao ouvir um burburinho, mas não se aproximou. Foi da tua. Não, mas a gente conversou bastante. A conversa estava tão animada que imaginou o que diria se ele fosse vizinho. Com o pensamento entre cá e lá, retornou ao ninho. Esqueceu do tempo, abriu o coração e viu a vida transbordar. E se você chegou até aqui, sinto informar que é hora de partir e voltar para onde tudo começou. Como se fosse um moinho sempre a rodar ou um passarinho sempre a voar. Meu Deus, isso é pra criança? Que habita em nós. Para crianças de todas as idades. Com certeza, né? Porque, cara, isso é muito bom. Aí a gente voltou, foi pro Aí volta passado, pro agora a início. gente vai do presente para o futuro. Será uma vez a história de uma rosa Não! que vive entre o Vai que pra frente? Vai pra frente. Que vive entre o que há de mais comezinho. Ela chega É voando muito fofo. e se aninha onde será o seu lar. Trazida pelo passarinho, que nem percebeu quão valioso era o que havia deixado para trás. Gente. Para Ela com germina isso. em desalinho. Para cima, tudo é liberdade e transformação. Para baixo, as raízes seguem, presas ao chão. O sopro forte parece o de um redemoinho. Será que vai arrancá-la? Logo ela que sonha em ver tudo do alto. Será? Mais um cadinho do longe, que vem para perto. Quem tem raízes, gostaria de ter asas. Quem tem asas, gostaria da segurança de um lar. Na difícil arte de ser quem se é, uma certeza. Quem tem amigos voa sem sair do lugar. E aí é um diálogo também com Constância e com outro livro nosso que está no forninho. E este livro, a gente fez esse formato para que seja um passarinho voando. Vocês não brincam em serviço. O negócio é sério aí. Pode? Claro. Com licença. E aqui a gente traz uma discussão, uma reflexão, né, de autoria, porque o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque a gente tem as ilustrações da Gisele, que era de um texto, depois vai para outro, tem um processo editorial, tem o próprio designer e também a própria editora para testagem de papel. Então, todas essas pessoas, elas entram como instâncias autorais no processo de criação, que para chegar nesse resultado, a gráfica ia testando, ia ver, não, vamos ver se esse papel aqui voa, não, esse papel tá duro demais. Vamos ver se tem flexibilidade. Então, todos esses jogos a gente reconhece como uma instância autoral. Por isso que é sempre importante, a Ana faz muita questão de ter nos textos dela, todas as pessoas, todos os agentes que estão contribuindo. Então, ao longo dessa parceria, a gente vai autora, escritora, agenciadora e tem outras agora. O que é muito interessante, que eu vejo muito presente na Ana, que da nossa parceria, eu estudo a objetualidade do livro. A gente depois pode cair, mas eu quero contar como a gente foi afinando ainda mais essa nossa amizade, esses lugares de autoria para falar da Juliana Editora, né? Como que a gente produz uns paranauê aqui. Mas eu pesquiso a objetualidade, a experiência estética, o livro brincante. Então, conforme a Ana, e ela pode apresentar os livros que ela foi produzindo, do momento que a gente começa a ficar juntas, o livro começa a ganhar um outro cenário, né? Então, ela vai ter Lola, Lola Latte, Apresenta seus primeiros livros, tá? Tem que se conhecer. Essa é a Lola. Ah, que legal. Tem uma imagem que eu gosto muito. Que aí você nota que tem a relação palavra-imagem. E aí ela fica nesse lugar. Ah, meu Deus. Então é só de uma cachorrinha. Mas você fez a ilustração? Não, eu mal faço boneco palito. Mas a história de uma cachorrinha, que é a minha cachorrinha, a Lola, que late para tudo que passa em frente de casa. Aí depois... Lola e o pássaro. Lola e os pássaros, Caramelo, original, a primeira versão do texto, era a Lola na praia. E aí depois eu achei que funcionaria... Depois achei que funcionaria melhor com um cachorro caramelo. Entendi. Hashtag fica dica. E o que é muito legal desse livro
é que ele traz uma discussão de algo grotesco, né? Que é o quanto algumas pessoas, homens, colocam as mulheres em casa, mães, irmãs, como empregadas deles, né? E como eles ficam como se fossem hóspedes. E esse aspecto grotesco, ele traz um pouco Sim. da ilustração, nessa coisa assim, um tanto... Sabe? Interessante, Né? cara. Então a gente já começa Muito aqui bom, nesse muito bom exercício. esse, muito bom. Aí tem premiado. Esse aqui também foi. Esses dois foram sim. finalistas. Imagino que sim. Imagino que Aí sim. são os prêmios do Sul, esses, né? Não, esse aqui foi do Lola Festival. Ah, é Foi verdade. finalista do Lola Festival. Esse aqui é um livro que eu fiz em parceria com um cacique caingangue, que é o Maurício Ventar Salvador. Ele me contou uma história que ele escolheu, que é a história da Araucária e da Gralha Azul. E a gente fez um livro, caingangue, português. Tá saindo um agora, que é dessa versão, caingangue, português, inglês e francês, que tá indo pra gráfica, acho que semana que vem na outra. E tá saindo um segundo livro com outra história que o cacique Maurício contou, que é sobre essas marcas que eles têm, que são essas que aparecem na capa aqui, as marcas Camé e Cairu. Isso é pintado? Aham. E aí, nesse outro livro, sou eu que estou editando. E aí, a gente traz uma pegada de que maneira isso que é oposto e complementar se constrói na disposição das páginas. Então, é um livro tradicional, convencional como esse, não tem nada de aba diferentona, mas a Maureen vem colocando o texto, a ilustração de tal forma que Camé e Cairu, que são coisas opostas e que se complementam, eles vão encaixando palavra e imagem ao longo do texto. A Ana escreveu um texto, eu fiz a consultoria crítica, e ela enviou esse texto para um concurso, né? Do Museu do Futebol, em São Paulo. E ficou, né? Foi uma foi das um dos ganhadoras textos, e foi publicado num livro só como uma crônica. Com uma crônica. Tipo coletânea. Isso. Aham. E aí a gente pediu autorização. Aí eu fui convidada para editar livros numa empresa, né? Na Madrepérola, que editou o meu livro. Depois a gente ainda fala dele um pouquinho. E nisso falei para Ana, se a gente transformar aquela crônica num livro ilustrado, e se, né, a Juliana e si, o PNLD é um programa do governo que ele compra os livros muito baratos para distribuir no Brasil inteiro. E para isso não pode ter investimento em papel, em capa, não pode ser um livro diferentão, então ele padroniza. Então ele vai usar o papel mais simples. Falei, gente, mas dá para brincar com a materialidade, dá para brincar. E aí o que a gente fez? A gente fez um livro que ele é um flipbook. Então, se você notar, a ilustração tá aqui no cantinho, de tal forma que a personagem Olha que legal. vai... Que legal, cara. E aí nós brincamos com direita e esquerda, porque um é Não. o plano do real e o outro é o plano da fantasia. Não E pode a Ana ser. já vai contar. E aí a gente também tem mudança na tipografia, porque é uma menina que está sempre sonhando, conta, Ana. E é um livro. Deixa eu fazer assim, parte do flipbook para mostrar. Uhum. E é um livro que foi escrito, é um texto que foi escrito para ser lido no ritmo de uma narrativa de futebol. Então, eu vou ler só o inicinho. Tá. Do zagueiro para o volante, do volante para o meio, drible, pedalada, olé, bola para o gol, vai, 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 na trave, torcida desesperada, bola quase sai, finta, adversário congela, olé, gingado, vamos lá. Acorda, minha filha, sonhando novamente com futebol, você nunca vai jogar. Ninguém deixa a gente como você jogar. Esquece e vem comer. Então, o texto que está do lado direito, Esquerdo. que é esse texto imaginado Sim. pela personagem. E a realidade tá. E a realidade. E ela sempre imaginando ela, né? Porque o texto deixa aberto, a gente imagina que é menina, menino. Que tá... Ah, não, no final a gente optou, ficou menino. Acho até que tem assim. Tem a questão do lado do direito e esquerdo do cérebro também, né? Ah, é a gente não verdade. chegou a pensar. E aí, tudo que é da fantasia dessa personagem se imaginar jogando, ficou do lado de lá e a gente tem um tipo de topografia. Tudo que é a realidade cortando, dizendo, mas você não pode, isso não... Quem você acha que é, Sim. né?
E aí a gente pode imaginar que talvez seja um personagem cadeirante, talvez esteja uma discussão social, racial. E aí, até que... Banana quando quebra. Nossa. Então, todo tempo isso. É. E E essa frase, gente como você não joga, ela é recorrente. Muito. Ela E aí, vai quebrando, né? E é até legal, deixa eu só mostrar aqui, Ana, peço desculpa, que, ó, por exemplo, o despertador, ele corta de uma página para outra, porque aqui a personagem lá imaginando, e aqui, ó, o despertador ou o relógio, né? A sirene, como é que Assim, é? o alarme. O sinal Alarme. da escola. Então, até que chega um momento que aquela tipografia que dizia não pode, quem é você, ela muda. Você pode ver, observar, ó, que a gente adota a mesma do lá. Então, o que era da fantasia virou real. Por quê? Lê daqui para lá e mostra o finalzinho, por gentileza. Agora crescemos à sombra das chuteiras dos imortais. Barbosas, Garrinchas, Edsons, Rivelinos, Romários, Cafus, Ronaldinhos, Adrianos, Robertos Carlos, Martas, Formigas, Cisses, Pretinhas, Cristianes, Ricardinhos, Lucas, Richarlisons, Debinhas, Geises, Everins, Micaelis, Enzos. Olé. Que legal, cara, que legal. Que legal. Que E aí a delicado, gente que fez delicado. Que delicado. Essa busca, né? Não só dos grandes nomes ao longo da história, desde os que o livro, o texto, a crônica, nasce com uma proposta do futebol de várzea. Então, Esse era o tema do concurso. lá do primeiro. Quando a gente vai editar, a gente pensa assim, vamos acrescentar isso. A gente fez um estudo, né? Eu provoquei a Ana, de mulheres que também desafiam, não só porque estão dentro do futebol de várzea, que muitas vezes torna-se invisível quando a gente pensa nos grandes times, mas também jogadores autistas, cegos, cadeirantes. E a gente começa a fazer um levantamento de quem são esses nomes. Que precisa de um jogador de futebol, seja ele profissional ou não, quais são os desafios que tem? Então, a gente tem o desafio, muitas vezes, do tempo, crianças que precisam trabalhar, muitas vezes a gente tem um recorte étnico. Então, isso foi aguçando e aí ela foi criando essa personagem, né? E talvez tenha mais uma resposta, fiquei pensando. Eu sou professora de filosofia numa universidade que é especialista na área da saúde. É uma universidade federal bem pequena, são 16 cursos de graduação, todos da área da saúde. Então, eu dou aula de filosofia para quem não escolheu filosofia como curso de formação. E eu estou nessa instituição há mais de 15 anos e eu também já dei muitas vezes disciplinas de bioética. Então, essas questões são questões que permeiam o meu trabalho na UFSPA desde sempre. E quando eu começo a escrever para as infâncias, eu começo a pensar... Assim, eu não deixo de ser uma professora de filosofia escrevendo. Então, eu começo a pensar quais são essas temáticas que me são caras e que eu gostaria de ver como livro ilustrado. E aí, então, esses temas, assim, como os hóspedes, direitos de toda leitora, minha primeira graduação em Direito. Tipo assim, o que fez você? Como foi o teu processo? Como você chegou lá? Entendeu? Porque as pessoas veem o resultado, mas elas não entendem o custo, ou o processo, ou os questionamentos, ou a história de vida, ou o envolvimento emocional. E a autoria é isso tudo. É envolvimento emocional, é investimento emocional, né? E atrás de toda uma obra tem um autor, tem um inconsciente do autor, tem todo um aspecto de construção, de pesquisa, de estudo, tem tudo isso. Então, é muito interessante, porque quando outros artistas ou, enfim, leitores entendem um pouco da sua vida, um pouco do seu inconsciente, de onde você vem, eles entendem melhor a obra. Eles entendem, olha, então tinha essa preocupação, sempre teve esse estudo, teve esse questionamento na cabeça, porque se você analisar a obra de qualquer autor, você vai ver que tem um pedaço dele grande ali, inconsciente, pulsando, que saiu pela voz de um personagem, ou por um tema, ou por, enfim, né, por uma experiência, ou por por um prazer, enfim, por um trauma, entende? E quando eu escrevo, você tem um lado meu que é muito racional, assim, de pensar assim,
Eu fiz graduação, mestrado, doutorado em filosofia, eu estudei 2 anos na Alemanha, eu me formei num departamento que é um dos grandes departamentos de filosofia do país. Assim, tem um lado meu que é muito racional. Mas e a literatura, ela me permite uma expressão que, claro, que tem um controle da racionalidade sobre todo o texto, então eu vou pensando literalmente palavra por palavra, e quando a gente teve algumas reuniões pensando toda essa questão da tipografia, então a gente estava literalmente pensando letra por letra, mas tem um elemento que não é racional. Uma vez que está estruturado, tipo, formatado na tua cabeça como vai ser, você se solta a tua emoção, entendeu? É uma coisa que eu vi muito com os autores alemães. Uma vez que tem a estruturação do livro, ou da linguagem, ou é como se tivesse justamente a boneca da linguagem, de como vai ser apresentado, o resto flui, entende? Que é um processo, né? Não deixa de ser um processo de criação. Eu vi isso muito acontecer na Alemanha, é uma coisa até que eu gosto muito, e que é difícil ver. É difícil ver alguém pensar em estrutura. Sim. Mas antes eu queria contar mais uma coisa de Olé, porque o texto nasce como uma crônica. Então, é uma página de Word em que tem só o texto verbal. E a Juliana, que gostou muito do texto, ela disse assim, eu quero editar esse texto. Entendi. Entende? Aí vem o olhar dela como editora. É claro que a gente depois conversou muito, mas quem pensou esse livro desse jeito, com toda essa questão da tipografia, eu gosto muito do resultado, mas dos lados, a questão da tipografia, quem gosta muito de pensar a tipografia é a Juliana. Engraçado, que isso é muito legal, isso é muito complementar, né? Isso é muito bom. Então, e aí sai a lista dos finalistas e meu nome tá lá. É um prêmio da União Brasileira de Escritores, da UBE, um prêmio de crônicas. Só que eu não tinha como vir. Parabéns. Muito obrigada. Eu não tinha como vir a São Paulo receber o prêmio, mas eu podia indicar alguém. Eu disse, Ju, tu busca o prêmio pra mim? Ela disse, busco. Eu disse, então tá, então muito bem. A Juliana vai lá, tá lá na cerimônia, e aí ela recebe o certificado. E ela olha, e eu achando que fosse outro texto. Chamava Arranha-o-Céu Azul. Arranha-o-Céu Azul, depois a gente mudou só para Arranha-Céu. Eu achava que fosse outro texto. Aí a Ju manda uma foto, toda feliz, tal, e ela faz uma foto de perto, assim, que aparece o nome da crônica vencedora. Aí eu disse assim, sério? Porque, assim, eu gosto muito, mas eu gosto tanto do outro... que eu achei que fosse o outro. É que o outro caiu ele tá mais para um conto do que para uma crônica. Ele tem um fluxo narrativo muito de... E aí vem... Esse, de certa forma, é meu primeiro livro ilustrado, 100%, estilo assim, eu pensei tal. E a gente tá apaixonada, e a gente pegou sexta, né? Quer dizer, eu peguei hoje. É sério isso? É sério? É sério. Mas vamos te contar a história. Cheirinho. Este livro, por mais que não esteja escrito, fala de uma personagem autista em um elevador. E começa a experiência na orelha. Espia a orelha, volta lá. Olha a orelha. Peraí, essa orelha aqui? As duas. Assim. É para juntar? Ah, não. Porque a gente tem um elevador... Entendi. E aqui o elevador está... Peguei a manha. Lotado. E a história, então, vai trazer essa personagem, que a gente não sabe que é autista, mas que está altamente incomodada, com hipersensibilidade, de todos os estímulos. E eu falei... Que isso, E aí, cara. lembra o PNLD que não pode fazer nada? Não pode papel, tananã, e eu gosto de brincar com materialidade. Aí convidei um escritor, um ilustrador, designer maravilhoso, que também faz consultoria comigo, que eu gosto muito dele. Falei, Santiago, que tal a gente fazer um livro que a gente não pode ter nenhuma abinha, que não pode ter nada diferentão, mas que o livro ele anda como se fosse um elevador. Porque se você observar, essa personagem vai do 1º ao 33º andar altamente incomodada com tudo isso. E o elevador no meio, na calha, ele vai subindo. Ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo. E a marcação da página não está ao final.
é o elevador. Então, aqui a gente tem Os números de página. os números da página. E o Santiago entrou nessa, curtiu muito a história e criou mais uma camada de leitura, que é quem é essa personagem? Qual dessas pessoas é ela? E o que sobe e o que desce também vai acontecer. Então, a gente tem micronarrativas. Então, a gente tem a crônica da Ana, que vai constituir um livro ilustrado. A gente tem a materialidade do própria calha, do próprio interior do livro, ter esse movimento. A gente tem a orelha e a guarda, que é o próprio elevador. E micronarrativas acontecendo. Tanto é que, ao final, a gente descobre que algo que estava lá no meio foi para lá em cima. E aí, a gente trocou o nome, Arranha o Céu Azul, porque o Santiago já tinha um outro livro que chama Céu Azul, sobre o autismo, e também a gente queria trazer essa coisa desse lugar, da experiência de quem é autista ou não, que nunca andou no elevador lotado, que se sente incomodado, ou por claustrofobia, ou porque tá apertado mesmo, né? Conta mais, que eu empolguei, adoro esse livro. Não, e esse é um que, assim, eu olho, eu fico muito feliz e admiro como autora, mas toda essa parte visual e gráfica, assim, é tudo mérito da Juliana e do Santiago. Esse aqui é um livro infinito. Livro infinito. Ó, que é um livro Imagem Infinito. Gente do céu. Que isso, cara? É sério? E aí Hã? gira. Então é a história desse ursinho, que aí a gente percebe que tá numa máquina de lavar roupa. Porra, É, não. e aí tem... Gente, vocês estão bem? Vocês funcionam no mundo, né? Tem esse menino que é meu filho, o ursinho é um ursinho dele. Isso aqui é Uhum. inspirado em fatos reais. Ok. Então, a primeira imagem que a gente tinha, assim, eu fui lavar o ursinho, contando o que tá por trás da história. Eu fui lavar o ursinho dele, Tá. porque tinha sujado. Ok. E aí, botei dentro da máquina de lavar roupa, que é uma Aham. dessas máquinas Ele saiu que abre destruído. na frente. Não, tá intacto. Ah, sério? Aham. Ah, tá. Então não foi um final infeliz. Não. Ah, tá. E aí, só que ele me olhou do tipo, pra onde vai meu urso? Ah, bom, faz sentido. Eu disse, meu amorzinho, ele só vai ser lavado. Aí depois que eu lavei, Mas dá pra entender a preocupação dele também. depois que eu lavei, botei pra secar. Então aqui estão os grampinhos. Ah, gente. E aí ele foi olhar do tipo, como está meu ursinho? Sim. E aí depois de seco, ele pega seu ursinho de volta e vai brincar. Gente E o do ursinho suja de novo. Aí a gente tem que botar de novo na máquina. Lavar. Bota na corda. Aí o menino recebe de novo. E aí ele vai brincar e suja de novo. Aí tem que lavar. Que coisa incrível. Lava. É. E assim. Esse é um todas as vezes. universo que eu vou te falar. Agora eu entendi por que a minha irmã faz parte. E aí a gente fez também uma versão em branco. Para que cada criança de qualquer idade Não! Possa o seu universo Aham, infinito. faça o Cara, mas seu. isso é muito fofo. Ó. E aí tem pra criança fazer o seu. Mas ela põe a ordem, é isso? Não. Isso aqui ela para desenhar como ela quiser. Tá. Tá? Então, ela vai reconhecer que existe uma estrutura que é infinita e precisa criar... Olha como que é interessante trabalhar o processo criativo, né? É. Então, ela vai construir uma história que inicia e termina. Por exemplo, tem até uma colega nossa, Cláudia, que ela fez com uns alunos, que era uma pessoa que estava com piolho, aí passa pelo processo, tira o piolho e depois o que acontece? Piolho de novo. Ah, entendi. Então, é reconhecer o ponto de inicial e final sempre o Um mesmo. e ciclo, cíclico, né? Um ciclo. E aqui são adesivos. Então, essas são as gravuras em forma de adesivo. E como esse livro não tem texto, o que a gente pensou? A criança pode colocar os adesivos na ordem que ela quiser e colocar o texto que ela quiser. Ah, cara, muito bom. Muito. Cara, muito bom. Eu tô impressionada aí com o trabalho. E se você me permite, tudo isso que a gente está fazendo aqui, né, e essa parceria com a Ana é uma grata felicidade na minha vida, assim, de verdade, ela me instiga a ser melhor e eu vou trocando e me arriscando.
ela parte de um lugar da ciência, né? Dos estudos acadêmicos. Então, da minha trajetória enquanto pesquisadora, tudo que a gente faz aqui, essas discussões, essas experimentações, elas partem do meu universo de pesquisa, como professora, né? Mediadora. E esse ano, agenciando outros autores, né? Eu apresentei para a Madrepérola, que é a editora que publicou esses últimos livros, alguns originais. E os autores falaram assim, ó, é o seguinte, a gente topa, vamos lá, a gente quer que você edita, mas a gente quer que a Juliana esteja presente em todas as reuniões, porque ela é a nossa agente. E aí, eu sou uma pessoa que quase não fala, né, palpitando demais. Foi o próximo edital do PNLD e falou, Juliana, eu falei assim, eu tenho texto para te mostrar. Apresentei novos textos, né, outros entre eles da Ana, e falou assim, só que tem um detalhe, eu não quero só que você palpita, eu quero que você edita, você topa? Falei, se eu puder fazer do jeito que eu acredito, sim. Só que nesse intervalo, quando eu apresentei, ele falou assim, você não quer publicar sua tese? Falei, então, a minha tese já tem aí uns pedaços aí meio que comprometido com algumas editoras que já querem publicar, mas eu posso fazer outro. Ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu dei um curso agora muito legal e que eu estou ensaiando há muitos anos. Eu falei, então bora. Eu falei, só tem 3 condições. Uma, que eu escreva junto com a Joana, porque a Joana fez uma tese de doutorado sobre esse assunto, que também é da minha prática. 2, que eu possa fazer um texto, que era para professor, material, que tem uma linguagem altamente acessível e poética. E 3, que a gente tem um design gráfico que possa materializar as nossas discussões. Ele falou, se isso não encarecer, pode fazer o que você quiser. E eis que, em um mês, se me permite, eu vou tirar aqui. Sim. O Mediação de Leitura, que a gente fala que a gente não escreveu em um mês, e sim em 40 anos, 20 meu e 20 da Joana, né, da nossa prática, da nossa pesquisa. Também nós temos uma orelha, no caso a orelha aqui ela inverte, porque a discussão que nós trazemos é que a mediação lúdica, ela parte de uma ideia de jogo, a gente se inspirou no Augusto de Campos com o código, né, JOGO, e esse é um livro que vai falar de como a mediação de leitura não é um passo a passo. O leitor reconhece, como a gente viu aqui, que os livros têm uma proposta, né, um jogo, e que a gente interage. E que o mediador, então, é esse primeiro leitor que reconhece esse lugar, né, de experimentação das linguagens e cria condições, a gente chama de situações de aprendizagem, de aprender, né, e possa brincar. Então, o nosso livro, ele tem, ao longo de todo esse espaço, não só a gente fala da cartografia, do leitor mediador, que tem que ir traçando o seu próprio processo, registrando, experimentando, mas a gente brinca com as linguagens. Então, ó, por aqui, o texto muda, tem uma hora que a gente interrompe o texto com uma onomatopeia, e tem, ó, lugares que, por exemplo, tem uma página aqui que é muito legal, deixa eu só achar aqui, que quando a gente fala da importância do senso de presentidade, que a gente tem que ler com o corpo inteiro. E o que a gente fez? Se você notar, tem umas palavrinhas aqui, ó, que com miopia não dá para ler, não. Então, eu tenho que pegar o texto, tenho que fazer assim. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma aqui agora escrito. Então, a todo tempo, nós somos convidados a experimentar com o nosso corpo esse lugar. Sim. Então, a gente vai brincando e trazendo essa proposta, que é teórica, mas também metodológica. E prática. Né? E prática aqui, como que o mediador pode experimentar no seu próprio processo de leitura, enquanto um sujeito brincante com as linguagens, que aqui a gente viu vários exemplos de como os livros convidam, como que ele Mas isso é um livro teórico. Esse é um livro teórico, metodológico, brincante. Entendi. Teórico prático. Porque mesmo quem não é dos estudos literários, e a gente faz um bate-papo direto com o professor, em especial o professor dos anos iniciais, ele serve para qualquer leitor mediador. Porque a gente pensou nesses vários mediadores, o pai, o bibliotecário, o livreiro, e como essa experiência de linguagem, lembra a tal da consciência de linguagem que eu falei que a Ana tem bastante? Como esse criador e esse leitor, nesse lugar de ser de linguagem, com essa consciência, consegue também ser um coautor. Então, como a gente falou hoje de vários tipos de autoria aqui, a gente pode finalizar dizendo, o leitor também é uma instância autoral. Ele também é um participante desse processo. Acho que a gente... Acho que é um pouco, né? Vários causos. Não, entendi. Eu assim, Peraí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
esse tipo de proposta do livro, isso é uma coisa que, confesso, não é o meu universo. Eu escrevo livro de ficção, adulto e tal, mas reconheço quando vejo uma coisa bem feita. Foi muito emocionante, muito bem feito, muito bem pensado. Já vi muita coisa, muito bem pensado, muito bem pensado. Esse tipo de narrativa com a proposta brincante, eu já tinha visto. Eu já tinha visto. É uma proposta que eu conheço, mas eu tenho dificuldade quando é um livro teórico. Porque eu sou disléxica. Então, quando o texto é teórico e tem brincadeira, eu me perco, entende? Eu me perco quando é uma coisa assim que eu preciso focar, Mas eu entende? acho que esse é o ponto que a gente quis atingir, porque assim, quando você trabalha com mediação de leitura, é comum que a gente tenha certezas, é comum que a gente fale assim, então é assim que faz. E a gente quer mostrar que não, vai chegar um determinado momento e fala assim, gente, que é isso mesmo? Onde que eu tava? Para onde que eu, bem mineiro, pra onde que eu vou? Onde que eu tô, né? Então, esses espaços, essas lacunas, elas foram, de certa forma, pensadas enquanto uma experiência desse mediador que se coloca como um sujeito que está se ensaiando. A gente usa muito um conceito do Jorge Larossa, que é o ensaiar no pensamento, na linguagem, na vida. Então, essas quebras, que a gente fala assim, gente, como que eu vou ler isso aqui? É por aqui? Eu tenho que virar de cabeça para baixo? Esse se perder é uma proposta que a gente traz como uma conexão que você faz com o livro. Porque tem livro que a gente lê assim, né? Eu li. Esse livro não tem como fazer assim, eu li. Você tem que se entregar para ele, você tem que voltar, você tem que ir, porque ele exige uma performance, um comportamento leitor de coautoria, de complementaridade. Então, a gente foi pensando um pouco nesse espaço que não é só um ler e vou resumir. Eu li o livro das meninas, quer dizer isso, isso, isso. Não é, por exemplo, igual aqui, a gente fala assim, meu Deus, por que tá falando abertas? Que negócio esticado aqui. Por que eles não usou esse espaço? Então, aquela provocação que tem constância de quem se é, aqui também é, como que eu leio isso? E quando a gente media, quando a gente vai fazer uma mediação, né, a primeira coisa que a gente pergunta é, como é que eu faço isso? Porque cada livro vai exigir um caminho diferente. Melhor ainda. Então tá, vou fazer uma pergunta curiosa, que eu achei que de repente é pertinente. Como é que vocês veem o ingresso da inteligência artificial no trabalho de vocês, respectivos trabalhos? Bem-vinda, instrumento, ameaça? E aí? Essa para mim é fácil. Deixa eu começar, porque eu então não vai. uso. Não uso, não quero usar. Não Mas não é porque você não quer usar que a parada não está aí. Você acha que vai atrapalhar o mercado ou não, indiferente? Não, porque são criações completamente diferentes. Não acho que vai não competem, não nada. Acho que não. Não pega pra tu. Não. Tá tranquila. Tô. Venha. Não, nem venha, assim. Vem que tem. Quero ver. Quero ver fazer chorar. Quem é Iá? E tu? Opa, adoro esse assunto. Já fiz até uma palestra sobre isso. Então adoro! Lá no meu canal do YouTube tem uma gravação com a Larissa Ribeiro, em que a gente discute a IA na ilustração. E no Mackenzie eu fui falar sobre como a IA impacta o universo editorial. Mas pensando em tudo isso que a gente tem aí, eu acho, a minha opinião é o seguinte, se a gente delegar o nosso processo criativo para a IA, a gente vai, em algum momento, plasmar, a gente vai ter coisas iguais. Se a gente reconhecer a IA como uma ferramenta para um processo criativo, que vai desde o processo de criação até o processo editorial, né? Então, nos ajuda, por exemplo, a fazer uma revisão de um texto, uma tradução. Não é que os tradutores vão perder o emprego ou coisa parecida, mas otimiza para dar mais tempo para a gente gastar com o que interessa. Então, por exemplo, na criação de um livro, houve até uma situação aí que a gente, numa consultoria, queria chegar a um determinado lugar e falar assim, e tal coisa? Aí eu falei, se nós estivéssemos num caminho normal, a gente gastaria, sei lá, algumas semanas levantando informação.
Chat GPT, tananana, blá, 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 tananana. Então, assim, eu acredito que a inteligência artificial, ela não é um problema quanto às boas perguntas. Ela é um problema quando eu fico preocupado com as respostas. Então, que eu me amuleto achando, eu preciso dessa resposta, ou desse caminho, faça isso por mim. Quando a gente delega no processo de criação, edição e tudo mais, para ela, eu acho que é perigoso porque a gente tira a nossa sensibilidade, a nossa criticidade. Se a gente usa como uma ferramenta, eu vou dar um exemplo de uma consultoria, beijo, querida Luali, que ela queria fazer um livro fatiado. Então, não vou contar, né, porque o livro está sendo em produção, mas assim, então eram 3 tiras e a gente misturava essas tiras e funcionava alguma coisa. E aí eu falei, maravilha. Falei, deixa eu pegar aqui o que você usou. Tá aqui lá. Falei assim, combina tudo aí pra mim. Eram, sei lá, 15 mil. Quando a gente viu as combinações, a gente teve que mudar algumas palavras, porque deu palavrão. Entendo. Criou umas coisas que não dava pra criança. Então, quer dizer, se a gente tivesse que fazer todas as combinações das fatiadas lá, eram acho que 17 mais 3 vezes. Meu Deus, isso assim, se você fizer essa combinação, progressão aritmética aí, é muita coisa. Quando você ataca e vem a resposta, você analisa, fala, opa, aqui eu não vou, então vamos mudar. Então, se usar ela como uma ferramenta, eu acho muito produtiva. Eu acho que o grande problema não é nem a criação, é a recepção. Por quê? Porque nós não fomos formados, enquanto seres humanos, para serem sujeitos críticos e independentes. Que é um instrumento. Um instrumento que, bem utilizado como qualquer instrumento, pode ser ou mal utilizado também. Pode ser mal utilizado. Acho que veio como apoio, não pode vir como muleta, mas veio como apoio. Eu concordo com a Ju, mas eu não uso. Olha só, agora vamos ao que eu falei para vocês, que eram os desagradecimentos, que são um clássico dos criadores. Quem gostaria de ir primeiro aqui? Eu posso ir, sempre. Tá, vai, você aproveita, você inspira a nossa assim, querida Ana. Eu acho que seria um agradecimento... Desagradecimento. Né? Não, mas um agradecimento às avessas. Ah, né? Ok. É exatamente isso, exatamente isso. Porque, de certa forma, eu agradeço, mas por uma coisa que, na verdade, foi muito ruim. Que no final foi bom. Foi bom. É isso. Então é isso, pegou o espírito. Essa ideia que foi ruim, mas no final você deu graças a Deus. Ainda bem que aconteceu. Ainda bem, é isso. Então assim, tem vários, né? Mas vamos... A primeira... Vídeo coalhar. Nossa! Você vai tirar você pode até dar um para ela, de repente. Você dá um... Tem mais uma hora? Não, eu vou ser bem rápida. Então, assim, acho que o primeiro grande agradecimento que eu tenho é quando eu saí da minha cidade natal, que é Iturama. Eu trabalhava numa escola pública, eu era efetivada e eu era uma professora muito da maluquinha. Você era? Continuo sendo. Tá, porque você botou isso com tanta firmeza. Eu era uma concursada maluquinha. Tá bom. E eu incomodava muito os meus colegas. Entendi. E eles judiavam muito de mim, porque tudo assim, a gente não usa os data show porque a Juliana monopoliza. Eu tinha meu próprio data show. Então, assim, aquilo... Como uma pessoa entusiasmada que eu sou, aquilo me adoecia. E que bom, porque eu exonerei esse cargo e vim morar em São Paulo. E aí eu fui para uma escola progressista. E foi muito, muito legal por muito tempo. Até que, mais uma vez, tive a sorte, e eu agradeço, a alguns colegas que criticaram. Me criticaram muito, só que eles fizeram isso de que forma? Via Facebook, no Messenger. E eu fui entrar no computador da escola e estava escrito. E aí só deu para ler um trecho. E aí eu fiz uma coisa feia, que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, copiei tudo, eu falei, eu quero ler isso aqui na íntegra. E quando eu li, o buraco era muito mais embaixo, era um show de horrores. Eu falava mal de todo mundo, não é só de mim, né? Mas era uma coisa assim que me adoeceu profundamente, me matou como professora, porque eles diziam que eu era muito ruim, que eu só queria aparecer, que meu trabalho era indigno, que eu devia ser processada, porque o que eu fazia não era literatura, né? E aquilo me adoeceu tanto que eu precisei me desligar da escola, né? Eu acabei rompendo com isso e eu tive a sorte, porque eu voltei a fazer formação de professores. E eu tive a sorte porque eu reconheci que eu não sou, em nenhum desses lugares, essa pessoa mesmo.
Eu não sou essa pessoa convencional. Eu não penso convencionalmente. Eu acho que tudo é possível, sempre tem um jeito. E eu acho que a literatura não é só os estudos clássicos. Eu acho que você pegar um livro como esse, ele é tão potente como você pegar um Olavo Bilac. Porque aqui a gente tem um convite a experimentar a linguagem, desde a linguagem objetual, abrir esse livro, ir e voltar. Então, eu agradeço imensamente essas pessoas que disseram que eu era muito ruim, que o que eu fazia não era legal, porque graças a elas me tiraram de um caminho do comodismo, de fazer o tradicional, e eu vi, eu não pertenço a esses lugares e eu preciso criar. Então, com tudo isso, eu vi que E ainda, mais um, esse merece. E aí eu fui trabalhar numa editora. Fofoca, já que estamos... Fui trabalhar na editora e isso ia muito contra os meus valores também, o que eu defendo. E eu adoeci muito nesse espaço, fisicamente. E aí, mais uma vez, eu saí. E aí, quando esse último, eu falei assim, então, agora eu só vou fazer os treinos do meu jeito. E a partir disso, nasce esse universo, e eu agradeço a Ana, porque são pessoas como ela que confiam em mim e falam assim, vai fazer, e o marido e todo mundo aí, esses são que a gente agradece. Porque essas pessoas, elas, na verdade, elas me fizeram muito bem, porque elas disseram que realmente eu não estava no lugar certo, que eu não estava fazendo o que é de verdade para mim. Então, eu agradeço imensamente muito por elas terem me feito muito mal. Porque acabou encontrando o seu caminho, Nossa, né, de acolhimento. eu sou muito feliz hoje. Your turn. Vai. Eu teria algumas histórias Lavando em roupa certos suja. sentidos similares. Manda ver. Não, mas... Expondo todo mundo. Não, Exposure. Não precisa cortar, não. Pode falar. eu vou ler Mário Quintana uma vez mais. Tá. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Nosso passarinho. Ah, meu Deus. Cara, eu achei isso perfeito. Melhor desagradecimento ever. Ever. Pô, muito obrigado. De verdade, muito obrigado. Então, gente, com essa eu vou dar uma finalizada aqui. Ah, não! Perdão, preciso que vocês falem seus devidos jabás, lançamentos, festividades, aulas, palestras. Quer começar com você? Manda. Que é Ana_Fonseca_escritora. Então, eu estou lançando esse livro, estou coordenando um simpósio que a gente vai falar sobre literatura e as Entendi. experiências performáticas. Certo. Tem o meu evento, Aham. tem a Flip, logo em breve, né? Que eu estou com curadoria de... Mas tu vai, descansa, bota os pés pra cima e vai pra Flip. né? A Juliana não entende o que é descansar. Não. Entendi. Tá Não, bom. descansar não existe. São 10 pessoas aqui. E Olé e a Rancel lançados na Flip. Ah, que legal, hein? E Maneiríssimo. continua aí nas redes sociais. Então, eu tenho o meu Instagram, JulianaPado81. Hoje ele está meio devagar em razão dos processos editoriais, mas eu uso como uma ferramenta de democratização do conhecimento. Então, é onde a Ana me conheceu como uma formadora, né, pelo Instagram, como alguém que traz propostas de estudo, de reflexão sobre o objeto livro, em especial para literatura infantil. E tenho esse grupo de estudo que se reúne mensalmente, agora presencial esse final de semana, mas mensalmente e virtualmente. Nossa, mas ficou muito mente. E aí, todas as gravações desses encontros vão para o meu YouTube. Então, o meu YouTube, que é Juliana Pado, Literatura Infantil, também tem uma playlist para Juflix, né? Entendi. Para quem quiser mergulhar no universo das materialidades, essas discussões. E acho que o mais importante, eu me permito mudar. Então, às vezes eu falo numa coisa num encontro, aí, sei lá, um mês depois, 3 meses depois, a gente estuda mais e reflete de outra forma, e aí eu trago uma outra perspectiva. Então, esse EC não é só provocação dos autores, mas também no meu próprio processo intelectual e formativo. E também nesse, como a gente falou dos desagradecimentos, nesse processo também de me permitir, não tá legal? Vamos chutar o balde e vamos começar tudo de novo. É que a Juliana é muito generosa quando ela organiza essas atividades. E são muitas essas gravações, tudo disponível gratuitamente. Eu também acho muito bacana quando a gente consegue disponibilizar algo gratuitamente. O livro
da Araucária da Gralha Azul, está disponível gratuitamente. Então tem, assim, eu recomendo muito. E várias, Não, sempre isso é muito... o YouTube Mas da esse livro está Juliana. disponível gratuitamente aonde? No site é uma coedição da editora da FMP e da Libretos, no site das duas editoras. Que é a editora... Editora da FMP, Ah, que é a Faculdade do Ministério Público, e editora Libretos. Maravilha, Eu posso maravilha. contar uma fofoca? Vai. A Ana não contou, mas ela também edita livros. Ela tem um projeto que chama Castelinho da Leitura, né? Castelinho de livros. Castelinho de livros. Gente, Aham. estou começando a me assustar. Gente, São quase 50 livros sobre temas de saúde e humanidades. Hoje saiu mais um, nem te falei. Me avisaram de tarde. São todos eles disponíveis para download gratuito. Eu organizo esses livros com uma colega minha e amiga minha, que é a professora Cláudia Bica. Não todos, mas a maioria dos livros são escritos e ilustrados por alunos da UFSPA, que fazem, então, esse movimento difícil de falar sobre ciências e humanidades para crianças. minha irmã falou que você era fera, mas agora eu entendi a dimensão. Bom, enfim, eu queria falar uma coisa, só para terminar rapidinho. Eu tenho uma amiga em Paris que você me lembra muito ela de maneira de ser. Mas eu vou agora finalizar, vou dar uma fechada aqui no nosso podcast. Então, vou ler um textinho aqui que eu nunca decoro. Peraí. Encerramos aqui mais um episódio do nosso querido podcast. Queria agradecer aos nossos ouvintes, aqueles que acreditam no poder da arte de revolucionar, transformar e emocionar. Compre um livro, veja o filme, vá ao teatro, fique por dentro das novidades. Clique no sininho para se inscrever no canal, porque todos criamos, somos todos criadores. É isso aí. Muito obrigada. Imagina. Foi maravilhoso. Delícia. Foi bom mesmo. Assim, ó, valeu aí por ter assistido a mais um episódio dos Criadores de Casos. Para quem gosta de escrita criativa e mentes subversivas, é só se inscrever no nosso canal do YouTube. Escritora Cristina Teixeira, e até o próximo episódio de Rebeldia Literária. E não se esqueça, todos criamos, somos todos criadores.